a palavra de Deus a este mundo. O mundo não tem aceitado ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia fala que assim como Deus fez um plano de salvação, a Bíblia fala que o inimigo também, ele tem um plano de condenação. Mas Jesus Cristo, em Mateus 11, capítulo 28, ele vai dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, ele está falando para este mundo que existe um jugo do pecado que é colocado sobre a humanidade, que o homem vai carregando esse jugo do pecado, e durante o tempo que o homem vai vivendo, Jesus Cristo, ele vai oferecendo a salvação para este homem, porque muitas pessoas estão vivendo longe da presença de Deus e nem sequer para ouvir a palavra de Deus, para chegar ao conhecimento que Deus tem um grande plano de salvação para com a humanidade. Por isso, ao olhar as coisas que aparentemente tudo vão funcionando normal, um dia após o outro, a pessoa levanta, passa o dia, vai dormir, mas poucas pessoas param para perguntar qual é o sentido da vida. O sentido da vida, a Bíblia fala que Deus criou o homem para a glória do seu nome, para glorificar o seu nome. Mas quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim. Mas o homem, ele pecou. A partir do momento que ele pecou, Deus tirou ele do jardim, e a Bíblia diz que Deus colocou os querubins lá para vigiar o caminho daquele jardim, para que o homem não pudesse voltar mais para lá, porque o pecado já não permitia que o homem vivesse no jardim do Éden. Mas a partir desse momento, a Bíblia fala que Deus faz uma promessa para o homem, e a promessa que Deus faz para o homem é que da semente da mulher nasceria um que ia pisar na cabeça da serpente. A partir desse momento, a Bíblia fala que a história vai se desenrolando ao longo do tempo. A Bíblia diz que houve um tempo em que a terra estava toda tomada pelo pecado, mas havia na terra um homem chamado Noé, que não andava de acordo com o curso deste mundo, mas esse homem era temente a Deus. Então a Bíblia fala que Deus falou para esse homem chamado Noé para construir uma arca, que Deus ia trazer um dilúvio sobre toda a terra, e que a terra ia ser toda coberta por água, e que todo ser vivente que estivesse na terra ia perder a vida ia expirar, ou seja, ia morrer. Mas a Bíblia fala que este homem chamado Noé, ele com sua família obedeceu a Deus, fez uma arca, até que chegou o dia que a Bíblia fala que Deus falou com ele: Noé, entra para a arca, tu e a tua família, e os animais contigo, porque eu farei chover sobre a terra. Então a Bíblia fala que Deus mandou um dilúvio sobre essa terra, e o dilúvio veio e encheu toda essa terra de água, e todas as pessoas que estavam na terra morreram, com exceção Noé e a sua família. Então depois que a terra encheu d'água, a Bíblia fala que passaram-se os dias, a água do dilúvio abaixou, e quando a água do dilúvio abaixou, então a arca que flutuava como um barco, em meio àquele dilúvio, ela pousou na terra. A Bíblia fala que depois que Noé, ele sai de dentro daquela arca, já não havia homem vivo na terra, já não havia mulher viva na terra, porque todo ser vivente tinha expirado. Então a Bíblia fala que Deus mostrou para Noé o arco-íris que estava colocando no horizonte. Então Deus chama Noé e fala para Noé: olha, Noé, você está vendo esse arco-íris que até hoje nós vemos? Deus fala com Noé: este arco-íris que você está vendo é o símbolo da aliança que eu faço contigo, porque a partir de agora, ao olhar para o que aconteceu, eu faço uma aliança contigo,
que nunca mais a terra será destruída com outro dilúvio, porque enquanto o homem estiver nessa terra, o dilúvio não vai mais acontecer. Haverá dia, haverá noite, haverá semente, haverá sementeira, haverá plantio, haverá colheita. Mas eu quero dizer para você que a promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que ia pisar na cabeça da serpente, essa promessa, ela não findou com o dilúvio, porque veio o dilúvio, acabou com os seres humanos que estavam na face da terra. Mas em Noé, Deus começa a povoar a terra novamente, e a partir daí a terra começa a encher. Mas a terra, ao encher de pessoas novamente, o ser humano ele volta a transgredir as leis de Deus, ele volta a se entregar ao pecado, ele volta a dar ouvido a Satanás. O pecado alastra como fogo para o morro acima, ou como água para o morro abaixo, como é nos dias de hoje. Mas Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu do homem, e a Bíblia fala que Deus chama um homem chamado Abraão, e esse homem chamado Abraão, Deus chama ele e fala com ele: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei, porque em ti eu farei uma grande nação. E em Abraão Deus começa novamente um plano para separar um povo que quer viver longe do pecado, um povo que quer viver longe das coisas de Satanás, um povo que quer viver uma vida com Deus. Aí a Bíblia fala que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve alguns filhos, e a Bíblia fala desses filhos, Deus faz as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos de Israel, a Bíblia fala que a promessa de Deus, ela prossegue, porque Deus não deixa o homem esquecer que da semente da mulher ia nascer ou seja, um filho de uma mulher ia nascer, que ia pisar na cabeça de Satanás, porque por mais que o homem tentasse andar com Deus, mas chegava uma hora que ele não resistia, viver com a sua vida em completa santidade. Mas a Bíblia fala que o tempo foi passando, a promessa foi continuando, e Deus foi fazendo com que a história fosse sendo escrita, tudo encaminhado para que Deus tinha prometido ao homem, até que chegou o tempo que a Bíblia fala que Deus encontrou Maria, e a Bíblia fala que o anjo veio e falou para Maria que ela daria à luz um filho, e ele seria o salvador do mundo. Por quê? Porque o mundo estava em treva, o mundo precisava de um salvador, todos estavam distanciando de Deus. A Bíblia fala que este filho que Maria deu à luz, eles colocaram, segundo o anjo que lhe anunciou a vinda desse filho, lhe colocou o nome de Jesus. E esse menino nasceu lá em Belém, esse menino cresceu, e ele foi se revelando e mostrando que ele era como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele era pai de Maria, porque a Bíblia fala que quando Maria ficou grávida, ela não dependeu de estar com o homem para ficar grávida, mas o Espírito de Deus veio sobre ela, a virtude de Deus cobriu ela, e ali nasceu aquele menino chamado Jesus. E este menino, na medida que ele ia crescendo, ele ia mostrando para os homens que, embora os pés dele estavam na terra, embora ele comia arroz como nós comemos, embora ele fazia trabalho forçoso como nós fazemos, mas ele não era dessa terra. Ele estava nessa terra, mas ele não era dessa terra, porque ele trazia uma mensagem do céu, ele trazia uma mensagem do Pai. E na medida que ele foi crescendo, ele foi se revelando à humanidade, mostrando para o homem que ele tinha trago uma mensagem, e quem crê nessa mensagem será salvo, mas quem não crê já está condenado. Até que chega entre tudo que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, aonde esse Jesus que nasceu de Maria, ele vai dizendo para aquele povo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como Jesus, ele pode aliviar o homem, ele alivia o homem quando ele perdoa o pecado que escraviza todo aquele homem, toda aquela mulher que está longe dos caminhos de Deus, porque muitas vezes as pessoas
pessoas estão andando com o fardo do pecado nas costas, mas não percebe que está carregando o jugo pesado do pecado. As pessoas estão vivendo longe de Deus, sem perceber que existe uma luz resplandecente que está nessa terra, mas as pessoas querem viver nas trevas. Mas eu digo para você que todo aquele que se aproxima de Deus está se aproximando da luz. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele está se aproximando da vida. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele alcança uma esperança, porque o homem que está vivendo sem Deus, ele está vivendo em treva. O homem que está vivendo sem Deus, ele está vivendo o corpo, mas o espírito ainda está morto. O homem que está vivendo sem Deus, ele está perdido. A mulher que está vivendo sem Deus está perdida. Sabe por quê? Porque a autossuficiência do homem, enquanto ele está tendo as condições para estar caminhando por essa terra, mas daqui a pouco a sua vida vai passando, você vai envelhecendo, daqui a pouco você vai percebendo que a sua beleza vai indo embora, a sua força vai indo embora. Daí a pouco é chamada a tua senha, a morte bate na tua porta, e eu pergunto para você, o que tens preparado para quem vai ficar, e o que você tem preparado para encontrar com teu Criador? Olha, é um caminho que todos fazem, você também vai fazer. Os poderosos da terra que pensaram que podia comprar a vida com dinheiro, chegou uma hora que a morte bateu na porta dele e o dinheiro não pôde fazer nada. Quantos doutores, especialistas em coração, chegou uma hora que o coração dele parou de bater e ele não pôde fazer nada. Sabe por quê? Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, e nós estamos vivendo na terra num campo de batalha, aonde os que vencerem herdarão uma vida eterna. E você que está me ouvindo, você está vivendo nesse campo de batalha. Hoje você tem uma grande oportunidade essa de reconhecer Jesus como teu Salvador. Hoje o teu Criador manda te avisar. Hoje eu estou aqui como um atalaia. A Bíblia fala que o atalaia, quando na época dos reinados, ele ficava no alto do castelo, e o atalaia, ele tinha uma função, ele tinha que avisar. Quando o inimigo viesse, ele tinha que avisar em alto e bom som para aquelas pessoas daquele reinado: olha, o inimigo está vindo aí. Então quando o atalaia avisava, as pessoas que se davam por avisado arrumavam logo um jeito de fugir para que o inimigo não chegasse e destruísse aquela vida. Mas se o atalaia avisasse e as pessoas não se dessem por avisado, então o inimigo viria e levaria aquelas pessoas. Mas o atalaia, o sangue dele estaria livre, porque ele avisou que o inimigo viria. E assim também hoje é aqueles que pegam a palavra de Deus. Hoje, como atalaia de Deus, nós estamos avisando para você: a tua vida é um tempo de oportunidade. Você tem se iludido com tantas coisas dessa vida, você tem se iludido com tantos sonhos, com tantos projetos, mas eu pergunto para você: o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Hoje a tua vida é um tempo de oportunidade. Saiba de uma coisa: Jesus morreu para te salvar, porque você precisa de um Salvador. Jesus morreu para te salvar. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele está condenado. É uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde alguém vai levar o teu caixão. E eu pergunto para você: o que tens preparado para encontrar com teu Criador? Hoje muitas pessoas vão ver que está forte, talvez que tem dinheiro, talvez que tem beleza, pensa que não precisa de Jesus para nada, mas chegará um dia que o dinheiro, quando a pessoa passa para o outro lado da morte, lá o dinheiro não vale. Vai chegar um dia que a beleza vai embora, vai chegar um dia que a influência já não valerá mais nada. Mas eu pergunto para você: o que tens preparado, jovem, para encontrar com o teu Criador? Hoje Jesus fala para você: jovem, aproveita o teu tempo e na força da tua mocidade sirva o teu Criador. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vem para matar, o diabo, ele vem para roubar, o diabo, ele vem para destruir. E ora, por que não dizer, em todo momento, milhares de jovens estão enfileirando na fila do inferno. Sabe por quê? Porque estão dando ouvido a Satanás. Quantos jovens, cada dia, deixam a mãe chorando porque está sendo morto pelas drogas? Quantos jovens, todos os dias, deixam a mãe chorando porque está na fila da prostituição? Quantos jovens
todo dia deixa uma mãe chorando porque está sendo preso pelos vícios. Mas eu quero dizer para você, Jesus tem esperança para a tua vida. O diabo ele quer te arrastar para os vícios, o diabo ele quer te arrastar para as baladas, o diabo ele quer te arrastar para as ilusões. Hoje ele te dá com a mão, amanhã ele tira com as duas. Hoje ele te oferece um cigarro para você se sentir feliz, amanhã ele te joga no inferno. Hoje ele te dá uma droga para você sentir que está nas nuvens, mas amanhã ele te joga no abismo. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele tem um plano que a morte não dará fim a ele. Jesus Cristo ele tem um plano de salvação que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Jesus ele é a revelação do amor de Deus para nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para dizer para você, jovem, aceita Jesus enquanto é tempo. Aceita Jesus enquanto é tempo. Quantas pessoas até pensam às vezes, quantas pessoas até pensam às vezes, quantas pessoas até pensam às vezes que não precisa de Deus. Mas eu digo você precisa de Deus. Talvez você não descobriu ainda, mas você precisa de Deus. E esse dia hoje é um dia oportuno, porque a Bíblia fala que quando o homem encontra com Deus, ele recebe uma paz no coração, resultante do perdão que Deus nos perdoa quando nós estamos encontrando com Ele. Muitas pessoas dizem assim, não, servir a Deus não é fácil, servir a Deus é pesado. Mas Jesus está dizendo assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele está dizendo para você, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo cruel é o jugo de Satanás, fardo pesado é o fardo de Satanás. Satanás ele coloca os vícios no homem e o homem caminha. Satanás ele coloca tudo de ruim no caminho do homem, para que o homem possa trilhar enquanto ele está aqui, para no fim da sua caminhada ele ainda ser condenado. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele dá vida e dá vida com abundância. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus reservou no coração do homem um espaço, e esse espaço só pode ser preenchido com o Espírito Santo. Um espaço que sem o Espírito Santo ele fica vazio. Você vai para os países ricos, você vai para os países onde é que as pessoas têm mais dinheiro, lá é maior o número de suicídio do que nos países pobres. Eu tive recentemente na Suíça e eu vi o alto número de suicidas que tem lá, de pessoas que têm tudo aparentemente, mas que não tem nada. Sabe por quê? Porque há um vazio no coração do homem que o dinheiro não preenche. Há um vazio no coração do homem que nada preenche. O homem pensa assim, olha, se eu arrumar uma namorada, eu vou ser feliz. Daí a pouco ele descobre que uma namorada pode até fazer ele feliz, mas ainda estará lá um vazio no coração dele. Outros dizem assim, o dia que eu comprar um carro eu vou ser feliz. Ele compra um carro, o carro pode até trazer uma felicidade, mas há um vazio no coração do homem que o carro não tira. O homem pode pensar assim, o dia que eu for um turista, que eu andar viajando para os países com muito dinheiro, eu vou ser feliz. Pode ser que isso lhe traz alguns momentos de alegria, mas há um vazio no seu coração que viajar não tira. Há um vazio no seu coração que as conquistas da terra não tiram. E a Bíblia explica o porquê. Porque este vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só preenche o vazio do coração que aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo, ele só habita no coração daquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você está aceitando que Jesus Cristo seja o seu Senhor, e este Senhor é Rei. Este rei tem um reino, este reino tem um estatuto, e esse povo que vive neste reino é um povo separado do pecado, é um povo separado dos desejos deste mundo, é um povo que está sendo pastoreado pelo sumo pastor chamado Jesus, e que brevemente irá morar no céu. E pela Bíblia nós entendemos duas coisas. Primeiro, o mundo certamente chegará no inferno.
O mundo certamente chegará no inferno. É questão de tempo. Se você estiver vivendo sem Jesus, é questão de tempo. Você vai para lá também. Mas uma coisa é certa, você vai se você quiser. Porque Jesus Cristo, Ele te convida. Porque lá no inferno não terá ninguém que Deus deixou Ele. Terá umas pessoas que deixaram Deus. Porque o convite de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas o homem voltou as costas para o teu Criador. O homem voltou as costas para o teu Criador. E Deus deixa andar. A Bíblia fala que naquele dia em que Deus chama o homem para prestar conta do que ele fez nessa terra, até a natureza será um material para Deus julgar o homem. Porque quem é que olha para a natureza, para as flores, para os animais, para as águas, para a grandeza do que Deus fez, e não chega ao entendimento que existe um Criador que criou e que gerencia todas essas coisas? E a partir do momento que o homem reconhece que teve um Criador que criou, que gerencia todas essas coisas, a natureza empurra ele para ele entender que o propósito que Deus fez tudo foi para a glorificação do seu Filho Jesus. Então, quando nós vamos entender o que Deus fez para glorificar o teu Filho Jesus, nós entendemos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que está feito se fez. Por isso, Jesus Cristo, Ele convida o homem em tempo oportuno: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não espere por dias melhores. O mundo está vivendo cansado e oprimido, mas Jesus tem alívio para a sua alma. O mundo cada dia tem mergulhado mais no desespero, caminhando para o caos, peste, fome, guerra, pandemia, miséria, corrupção. Isso é o sistema do governo do mundo. Mas Jesus, Ele dá paz e segurança para aqueles que neles confiam. Jesus Cristo, Ele te convida hoje: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque nós estamos anunciando esse Evangelho, porque sobre nós está o poder emanado da cruz do Calvário, sobre a vida de todo aquele que prega essa palavra. Porque essa palavra que nós estamos pregando é uma palavra viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração de cada ser humano. E essa palavra traga do céu para a sua vida, ela tem poder para mudar a tua história. Essa palavra tem poder para mudar a tua vida. Essa palavra tem poder para mudar o curso da tua vida. Os teus pés estão indo para o inferno, mas Jesus Cristo, Ele quer hoje mudar a trajetória da tua vida. Receba Jesus enquanto é tempo, hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Vamos estar ouvindo uma palavra.